E aí galera, tudo certinho? Estamos de volta. Hoje para tratar de dúvidas das redes sociais. Eu encontrei aqui uma dúvida, gente, mandem as dúvidas de vocês, né? Se inscreva no canal, mande as dúvidas, tenho falado isso em todos os vídeos, porque a gente precisa dessa interação para que a gente consiga continuar aqui atendendo aquilo que você quer. Mas enfim, eu selecionei aqui, não tinha muitas dúvidas nessa semana, então eu peguei uma dúvida de 30 de junho. Eu fiz uma postagem no dia 30 de junho, e aí apareceu um monte de coisa de WhatsApp no meio, porque um ser humano que em pleno 20 para as 8 da noite manda no WhatsApp boa noite, é porque não tem o que fazer realmente, né? A pessoa tá num grupo, tá todo mundo em silêncio no grupo, significa pessoas ocupadas com utilidade, fazendo alguma coisa, ou trabalhando, ou gravando vídeo pros alunos, ou assistindo televisão, ou dormindo, qualquer outra coisa. Aí esse sujeito chega num grupo e coloca boa noite, ou seja, significa que não tem muito o que fazer. Mas enfim, eu tratei de agentes políticos nessa dica. Foi uma dica de 7h30 da manhã, 30 de junho. E aí, quando eu falei dos agentes políticos, vieram duas dúvidas. Defensores públicos e membros do Tribunal de Contas. O que acontece? As dúvidas foram, eu sempre digo que dou os créditos, né? Então, Luciana Marques de Lima e Vinícius Serra. Ou Lucas Leles. Enfim. Foram várias pessoas tirando dúvida. A questão é, a gente estava discutindo sobre agentes políticos, e eu lhe disse que para fins de prova, o entendimento é de que os agentes políticos são aqueles que atuam no exercício da função política de Estado. Ótimo, grande coisa, né? Agente político exerce função política. E quem exerce função política? Essa é a discussão. E isso não é pacífico. Celso Antônio Bandeira de Mello, por exemplo, defende que são agentes políticos somente os detentores de mandato eletivo e os secretários e ministros de Estado, mas ninguém. Por outro lado, você vai ter alguns que acrescentam um pouco mais. E para fins de prova, a gente vai acrescentar um pouco mais. Então, para fins de prova, vamos dizer que são agentes políticos, os detentores de mandato eletivo, os secretários e ministros de Estado, os membros da magistratura e os membros do Ministério Público. Todos esses são agentes políticos, tá? Só que aí me perguntaram sobre defensores públicos e membros do Tribunal de Contas. Os defensores públicos não são. Eles ganharam, por meio de emenda constitucional, status de atividade administrativa que tem uma estrutura similar ao da magistratura, porque a Constituição hoje remete ao capítulo da magistratura para tratar de direitos e prerrogativas, né? Mas eles não exercem função política por isso. Eles continuam exercendo a função deles, que é a função administrativa. Agora, quando a gente trata de membros do Tribunal de Contas, a discussão é um pouquinho mais embaixo. E eu também defendo com vocês que não vai ser considerado agente político para fins de prova, em virtude do entendimento do STF. Vou te contar mais ou menos o que aconteceu, tá? A súmula vinculante número 13, todo mundo conhece, para ligar o nome à pessoa, a súmula vinculante número 13 é a súmula do nepotismo. É a súmula que diz que ninguém pode ter sob sua chefia imediata parente até o 3º grau civil e nem cônjuge ou companheiro, porque cônjuge não é parente. Fala baixo, né? Que tô em casa hoje. Então, minha mulher tá mais para trás, cônjuge não é parente mesmo não. E Thalita e Greg riram, não sei porquê, e namorados são menos parentes ainda, né? Se é que pode ser assim, enfim, Greg casa com Thalita, hashtag. Mas vamos lá, como eu disse pra vocês, os cônjuges, mesmo sem ter parentesco, e os parentes até o 3º grau civil não podem ser nomeados sob a chefia imediata da autoridade nomeante, vedadas inclusive as designações recíprocas. O que é isso? Eu nomeio sua mulher minha assessora e você nomeia minha mulher sua assessora. Ou seja, a gente fez um nepotismo cruzado. Isso também é vedado pela súmula. Ela expressamente veda as chamadas designações recíprocas. Qual é o problema? Dentro desse contexto, no próprio ano de 2008, que foi quando a súmula foi editada, um prefeito municipal nomeou o irmão dele, secretário de obra do município. E aí, ele nomeou o irmão secretário de obra do município, a reclamação foi interposta perante o Supremo Tribunal Federal e, interposta a reclamação, o STF disse que não tinha problema, porque o cargo de secretário de Estado é cargo político. A nomeação de alguém para exercer um cargo político é ato político e o ato político não se sujeita à súmula vinculante. Dentro desse contexto,
um governador de estado, se eu não me engano, na época foi no Paraná, em 2009, nomeou o irmão dele, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. E aí, quando foi para o STF, ele disse, não pode. Não pode, porque o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado não é cargo político, é cargo de natureza administrativa. E aí, por simetria, os ministros de Tribunais de Contas da União também não são agentes políticos, são agentes administrativos. Então a ideia é de que os cargos de Tribunal de Contas e Defensoria Pública não são agentes políticos para fins de prova, tá? Essa foi a dúvida. Mandem as suas dúvidas também para que eu esteja aqui e tire para vocês. Até a próxima.